Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% online e 100% gratuito que vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de agosto. A semana do Personal Senior é um evento onde eu mostro o passo a passo, os primeiros passos para você conseguir faturar acima de 10 mil por mês sendo personal trainer de idosos. E você já pode se inscrever para esse evento. Como eu falei, é gratuito. É só você ir no link que está lá na nossa bio. Sabe onde que é a bio? Vai lá no perfil da Ativa, na página principal. Embaixo do nome é a bio, a biografia. Lá na biografia vai ter um link onde vocês podem clicar. E vocês clicando nesse link, esse link vai direcionar vocês a uma página de inscrição, onde vocês vão colocar o nome e também o e-mail de vocês. Simples assim. Só colocar nome e e-mail e vocês vão estar já cadastrados, tá, nessa semana do Personal Senior. Nesse conteúdo, gente, nesta live de hoje, eu vou falar para vocês como é que vocês conseguem faturar mais de 10 mil por mês atendendo de maneira individual alunos idosos. Então, por que atendendo alunos idosos vocês vão conseguir chegar mais rápido aos 10 mil? E aí a primeira coisa que vocês vão me questionar é a seguinte: poxa, mas como é que tu tirou essa conclusão? De onde tu tirou isso? E eu vou falar para vocês que contra fatos não há argumentos. Já dizia um filósofo alemão. Estudei, acho que não. Mas também eu vou me apoiar na minha experiência profissional, tá, para afirmar esse sentimento que eu tenho. Gente, muita gente que me segue aqui na página sabe que por muito tempo eu fui professor de academia, né? E durante esse tempo foi um tempo de muitos desafios, né? De muitas dificuldades. E eu sempre ficava pensando o que eu poderia fazer para ganhar mais, estando lá dentro da academia e atendendo como professor. Como é que eu poderia crescer profissionalmente estando ali? Né? Então, afinal, eu passava praticamente o dia todo dentro da academia. Só que a minha hora-aula, o que eu recebia, era muito pouco. A hora-aula era muito baixa. Né? Então, para ganhar um pouco a mais, era preciso que eu ficasse realmente o dia inteiro, que eu pegasse mais horas na academia. Só que aí também chega um momento que não tem mais vida, né? Não tem vida social, tu não tem mais lazer, não tem tempo para se qualificar, enfim. E o desgaste também começa a pegar, né? Outro jeito que eu tinha era de trabalhar aos sábados. Antigamente tinha um revezamento nas academias que eu trabalhava, normalmente era assim, né? E teve épocas que eu nem fazia o revezamento, eu pedia para ser só eu aos sábados, para poder tirar um a mais. Aí imagina, trabalhar diariamente, das 6 da manhã até 9 da noite, trabalhar ainda nos sábados. E também eu fazia algumas avaliações físicas, para tirar um extra, para tirar um a mais. E não importava a hora. Se me chamassem às 5 da manhã para fazer uma avaliação, tava lá o Guilherme. Mas também, né, pessoal? Outros tempos, né? Guri novo, energia, não tinha um cabelinho branco, não tinha filhos. Então, era um pouco mais fácil. Não sei se vocês assistiram a live de ontem, mas eu mostrei aqui qual é o piso salarial para quem é professor de academia aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu peguei ali como referência o sindicato, né? O Sindicato de Profissionais de Educação Física aqui do Rio Grande do Sul, e trouxe
o piso salarial, né? Então, se vocês não assistiram essa live, eu recomendo que vocês assistam. Ela está gravada na nossa página aqui da Ativa, tá? Só vocês conferirem lá depois. Aí até para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui e vocês fazerem uma comparação com o local aí onde vocês moram e atuam. Então, gente, lá na academia, a primeira coisa que eu pensei para tentar sair dessa situação e melhorar a minha situação é que eu deveria ser o melhor profissional possível, né? Eu precisava me dedicar um pouco a mais para eu tentar me diferenciar, para eu chamar mais atenção em relação aos meus colegas, por exemplo. Então eu percebi ao longo do tempo que os atendimentos que eu fazia na academia, né, as pessoas que mais me davam respaldo pelos atendimentos que eu fazia eram aquelas pessoas mais maduras, de idade um pouco mais avançada, né? 50 anos, 60. Porque, gente, quando eles me traziam qualquer restrição, recomendação que eles tinham, o que eu fazia? Eu pegava e eu assumia a bronca deles. Ó, passa aqui teus exames, deixa eu falar com o teu médico, deixa eu falar com o fisioterapeuta, e isso que eu não era personal deles, eu era professor de academia. Mas na minha cabeça, eu fazendo aquilo, eu sairia na frente em relação a outros profissionais que trabalhavam, né, no mesmo local que eu. Então, assim, eu teria mais possibilidades de daqui a pouco captar um aluno de personal. Então, enquanto os meus colegas estavam preocupados mais com as parcerias da academia, davam atenção daqui a pouco para as gurias, eu estava com a minha cabeça focada na minha carreira naquele momento. Então eu estava procurando alternativas para eu conseguir chamar mais a atenção dos alunos. Então, foi dessa maneira que eu consegui os meus primeiros alunos de personal. Pois imagine vocês, né? Chega o aluno na academia, tá? Ele paga um valor que é baixo, né? De academia, era uma rede de academia. E aí ele vem diante de várias pessoas, né? Com recomendações e tal, e o professor vai lá e atende ele como se fosse um personal. Pega as recomendações que ele traz, né? Estuda e prescreve um treino adequado para as necessidades que ele tem. Gente, é difícil isso, né? E eu não falo por mal, não é porque o profissional daqui a pouco não quer fazer isso. É porque muitas vezes ele não consegue. Ele tem muitas outras pessoas para atender e ele não consegue dar conta, né? Mas então, como esse pessoal mais maduro me dava mais respaldo, obviamente, quando chegava alguém com essas características, eu me prontificava de ir atender, né? Então era o público que mais me despertava interesse em trabalhar. É claro que com esse trabalho, com essa dedicação que eu dava para eles, no momento que essa pessoa daqui a pouco despertava nela o interesse de ter um personal, uma pessoa para atender ela de forma individual, ela vinha me procurar. Ela não ia procurar os outros professores porque eles não davam a atenção, né, que eu dava. Eles não iam procurar em outro lugar porque sabiam que ali tinha um profissional que atendia bem, que era dedicado e que ia atrás das necessidades dela. Então foi dessa maneira, né, que eu comecei a me destacar no local onde eu atuava, né? Claro, não era um local muito grande, era uma rede de academia, passava muita gente, mas não era tão grande assim. Mas mesmo assim, eu consegui, dentro daquele grupo ali, alguns alunos de personal. E assim eu comecei com a minha carreira. Depois disso, depois que eu percebi isso, claro, eu comecei a me qualificar cada vez mais, né? E aí, depois de formado, eu fiz uma especialização em atendimento personalizado, porque
eu estava indo cada vez mais para esse caminho e fiz uma outra em gerontologia. Aí sim, isso me deu já, né, uma importância, um respaldo maior, porque eu estava cada vez mais me especializando neste público, né, nesse nicho. Então, gente, é claro que também eu utilizei muitas estratégias de captação e de retenção de aluno. E isso, obviamente, eu fui aprendendo com o tempo, com a minha vivência profissional e, claro, com cursos que eu fazia. Tá? Então eu fui juntando uma coisa a outra, fui me qualificando tecnicamente através das especializações e com a vivência profissional eu fui aprendendo a adotar estratégias de captação. E depois, claro, fui estudar um pouquinho mais sobre marketing, né, sobre a captação de alunos. Então, eu vou trazer agora aqui para vocês 10 pontos, tá? 10 pontos que mostram que atender alunos idosos é o caminho mais rápido para se chegar aos R$ 10.000 ou mais, tá? Assim como eu cheguei. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, tá? Já falei isso aqui, tá? Para vocês. Os idosos são aqueles alunos que mais precisam de atenção e que muitas vezes não recebem da forma que deveriam. Por que isso? Porque o idoso normalmente ele chega na academia não por uma questão estética, é por uma necessidade, é pela saúde dele. Então normalmente ele já vem com uma restrição, né? Ele vem com uma recomendação médica. Então esse público é o que mais tem particularidades, que mais a gente deve cuidar os detalhes na prescrição do treino, tá? E claro, como eu falei para vocês, numa academia grande, daqui a pouco o professor não consegue dar atenção para isso, tá? Já viram? Eu passei por algumas academias e eu sempre reparava que quando tinha um idoso chegando, o professor falava assim: seu João, vai lá e na esteira lá fica uns 15 minutinhos lá, depois a gente começa. E, gente, tem idoso que não tem capacidade, não tem força, não tem nem equilíbrio para subir numa esteira. Então, como é que a gente vai recomendar para ele que ele comece o seu treino na esteira? Tem diversas particularidades, né, com o treinamento do idoso. E, claro, eles têm diversos níveis de capacidade funcional, tá? Bom, Guilherme, mas eu não gosto de trabalhar muito com idosos. Vamos lembrar que idosos no Brasil são aquelas pessoas que têm mais de 60 anos. Imaginem vocês aqui, tentem lembrar de uma pessoa que vocês conheçam que tenha 60 anos. Vocês consideram ela idosa? O que vocês acham? Tem gente até que tem esse perfil. Agora, tem pessoas que tiveram aí ao longo da vida todo um histórico de treinamento, de exercício físico, né? Então uma pessoa que chega aos 60 anos, hoje em dia, né, ela está super bem, ela está super bem fisicamente, né? Então não quer dizer que idoso seja uma pessoa com problemas, seja uma pessoa fragilizada. A gente tem, como eu falei para vocês antes, tem diferentes tipos de idosos. E existem 5 níveis de idosos que são classificados de acordo com o seu nível de capacidade funcional. Então a gente pode atender desde um idoso frágil até um idoso que a gente chama da elite física, que tem todo esse histórico de atividade física ao longo da vida. Segundo ponto importante é que esse público é o público mais fiel que existe dentro das academias. Eu falei para vocês antes, quando eu era professor de academia, eles me davam atenção, eles me davam respaldo, certo? Se você fizer um trabalho sério, demonstrar conhecimento, entregar resultado para o aluno idoso, pode ter certeza que ele nunca vai te abandonar.
Se ele adquirir confiança no seu trabalho, ele nunca vai te trocar por outro profissional. Não tem por que ele fazer isso. E no momento que ele se acostuma, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Diferente do público jovem, que por qualquer novidade que apareça, qualquer, daqui a pouco, modalidade, qualquer academia nova que apareça, ele migra, ele muda. Então, essa é uma característica que traz pra gente segurança como personal. Porque a gente sabe que o aluno idoso, ele não vai migrar para outro professor. Então, a gente tem mais estabilidade. A gente tem mais segurança, mais tranquilidade para poder trabalhar e planejar um treinamento com ele. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui férias, tá? Período de férias. Pega lá janeiro e fevereiro. O que acontece com grande parte dos alunos adultos nesse período, né, de férias? Eles saem 2 semanas, 1 mês. E aí, você não vai receber durante esse mês que ele não veio? E se daqui a pouco metade dos seus alunos mais jovens saírem de férias? Então você não vai receber metade do seu salário. Isso normalmente não acontece com o público idoso, porque é um público que treina pela questão da saúde. Então o treinamento dele é como se fosse um tratamento. É como se fosse um remédio para ele. Então ele vai pensar 1000 vezes antes de parar de treinar. Outra coisa, né? Quando o idoso se acostuma com alguma coisa, dificilmente ele muda. Vai tentar mudar o treino de uma pessoa idosa. Às vezes é difícil, né? Vou dar um exemplo aqui próximo de mim. E meu pai, tá? Meu pai tem agora quase 70 anos. O meu pai, há 20 anos, ele faz a mesma coisa. Ele vai no mesmo restaurante no mesmo dia da semana. Ele pega o sábado, né? E ele vai no restaurante que ele gosta. Eu digo, pai, pelo amor de Deus, troca esse restaurante, experimenta coisas novas. Mas como? Eles nos atendem super bem, né? O preço é bom, a comida é boa. Por que eu vou em outro lugar? Eu me sinto bem aqui. Aí eu, tudo bem, né? Aí tem outra coisa engraçada dele, que quando ele vai viajar, ele vai sempre para o mesmo lugar. A gente mora em Porto Alegre, tá? No Rio Grande do Sul. Aí, normalmente, quando ele vai fazer uma viagem fora, que ele diz, eu vou viajar. É certo que ele vai para Camboriú, em Santa Catarina. É certo. Vai para o mesmo lugar, para o mesmo hotel. E aí ele volta e, guri, tu não faz ideia de que é Camboriú. Tu tá perdendo. Eu já saí do país algumas vezes para férias, para viajar. Né? Ele fala assim, não tu acha que esses lugares aí que tu vai para fora, isso aí não chega aos pés de Camboriú. Camboriú hoje é uma modernidade só. Né? Então não precisa tu pagar uma grana, sair, andar de avião para lá e para cá. Vai para Camboriú. Tu não sabe que tá perdendo. Né? Quando ele fala isso, cara. Mas é um exemplo que eu trago que acontece. A pessoa idosa é assim. Ela é mais tradicional. E se ela se adapta a uma coisa e gosta, ela dificilmente muda. Gente, um terceiro ponto, tá? A população idosa é a população que mais cresce atualmente no país. E cresce dentro das academias também. Para vocês terem uma ideia, segundo estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde, a quantidade de idosos no mundo até o ano de 2050 vai duplicar. E no Brasil vai triplicar, ela vai se transformar na 6ª população idosa, mais idosa do planeta, 2050. Agora, olha essa outra notícia aqui. Em 2030, já vai ter mais idosos, vão ter mais idosos do que crianças no país. 2030, a gente está em 2023. Faltam 6 anos e pouquinho. Isso, né? Contando com os meses, 6 anos e pouco. Vocês têm ideia disso?
que vão ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes no país? E aí a gente se questiona, né? Será que vão ter aí profissionais qualificados para atender toda essa demanda? E quem é que vai se sobressair nesse caso? Né? Porque essa população que está envelhecendo, ela precisa de profissionais. Quem for especializado nesse público. Quem é que vai poder cobrar mais e, consequentemente, ganhar mais no final do mês? Porque quanto mais a gente se qualifica e se especializa num público, mais a gente vira referência. Então, o nosso valor de hora-aula pode ser mais alto. Quarto ponto. Além do aumento populacional, a expectativa de vida do brasileiro também está aumentando. Né? Então tem um dado aqui, esse aqui da OMS também. Atualmente a expectativa de vida do brasileiro está em 77 anos. Tá? 73 para homens e 80 para mulheres. Tá? A perspectiva para 2040 é que suba para 82 anos a média. Então, mulher um pouco mais, homem um pouquinho a menos. Então, gente, além do aumento, do crescimento de idosos no país, também tem o aumento da expectativa de vida. Ou seja, vão ter mais idosos vivendo mais. Olha a oportunidade que a gente tem nas mãos. Vamos para o quinto ponto. Tá? Esse público, os idosos, eles investem na saúde. Esse é o grande objetivo deles quando eles vão procurar um personal trainer. Tá? Então, eles precisam sim de um acompanhamento mais personalizado. Tá? Não tem aquela coisa de fases que a população mais jovem tem, sabe? De, para na academia, depois volta. Para, volta. O idoso não tem isso, como eu falei para vocês antes. Ele precisa disso, é um tratamento para ele. É como se fosse uma medicação. Então ele não pode parar. Então, isso significa estabilidade financeira. Para isso, né, para a gente aproveitar essa oportunidade, é claro que a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa saber trabalhar com doenças específicas, né, aquelas doenças que mais acometem o público idoso. A gente precisa saber prescrever treinos específicos para idosos. Tá? A gente precisa também saber periodizar o treino do idoso. A gente precisa saber avaliar o aluno idoso. E a avaliação de uma pessoa idosa é diferente, né, da avaliação de uma pessoa mais jovem. Né? De novo essa história, eu não gosto de trabalhar com idoso. Tem que estudar cada particularidade. Né? Gente, se um aluno seu, adulto, mais jovem, tiver uma lesão, se ele tiver uma ruptura de ligamento cruzado, você vai se obrigar a estudar essa particularidade. Se a sua aluna mais jovem engravidar, você vai ser obrigado a estudar exercício para gestante. Então, essas particularidades vão ter com todos os nichos, certo? Vou dar mais um caminho aqui, um caminho rápido para os 10 mil. Mais um motivo. Agora é o sexto. Existe pouca concorrência na nossa área. Na área de personal trainer que trabalha com pessoas idosas. Quero que vocês pensem aí quantos profissionais, quantos personagens existem no local onde vocês atuam que trabalham só com pessoas idosas. Vocês saberiam me dizer? É difícil, né? É difícil.
E aí essas pessoas, elas são personagens, simplesmente personagens, como eu já fui um dia, né? Mas eu não era específico para um nicho. Então eu acabava me igualando aos demais. E como é que eu conseguia vencer uma concorrência que eu tinha? Baixando o preço. Era o jeito que tinha, né? Agora, sendo especializado em pessoas idosas, eu tenho uma vantagem. E eu não preciso baixar o meu preço. Muito pelo contrário, eu posso aumentar, porque eu sou especialista nessa área. Eu sou uma referência nessa área. Então muda a maneira como a gente vai aumentar aí o nosso faturamento. Mas, Guilherme, o que eu faço então? Eu vou me especializar em pessoas idosas. Eu quero atender mais aluno idoso. O que eu faço? Eu largo os outros alunos que eu tenho? Então eu deixo de trabalhar com outras pessoas? Não, né, gente? Não precisa. Só que eu vou mostrar para vocês depois que vocês podem simplesmente ir substituindo esses alunos mais jovens que vocês têm e causam toda essa rotatividade, essa instabilidade financeira por pessoas novas que vão entrando e que são idosos e que vão trazer segurança e estabilidade financeira, certo? Sétimo ponto. Os alunos idosos, eles treinam normalmente em turnos diferentes daquelas pessoas mais jovens. Enquanto as pessoas mais jovens treinam em horários fora do horário comercial, ou seja, início da manhã, às vezes meio-dia no intervalo do trabalho e final de tarde e noite, os idosos não. Normalmente é manhã e tarde. Então, poxa, mas por que isso pode ser um problema para mim? Primeiro, o desgaste. Segundo, é que tendo o turno da noite livre, vocês vão ter um espaço na vida de vocês para vocês se qualificarem mais, para vocês estarem com a família de vocês, para vocês descansarem, para vocês pensarem mais na profissão e na carreira. Enfim, muda completamente aí a ideia, né? Número 8, vamos passar para o número 8 aqui. É que vocês se qualificando, né, e se especializando em apenas um nicho, vocês se tornam referência. Ou seja, as pessoas de fora vão passar a reconhecer vocês pelo trabalho especializado que vocês fazem. Ah, aquele lá é o Guilherme, é aquele personal que trabalha só com idosos, né? Então, gente, sendo uma referência, tem possibilidade novamente de aumentar o valor de hora-aula. Pensem um pouquinho aí. Atualmente, o que faz vocês serem diferentes de outros personagens que existem na cidade de vocês? Dê uma pensada. Mais um exercício que eu vou propor aqui. Vai lá no Instagram de vocês agora. Dê uma olhada na bio. O que diz na bio? Vocês botaram alguma coisa profissional? Dizendo o que vocês são, o que vocês fazem, qual é a transformação que vocês geram? Ou está escrito lá, personal trainer? Agora dê uma olhada no Instagram desses concorrentes que vocês têm na cidade de vocês. Vê o que está escrito lá na bio. Vê se não está personal trainer também. O que isso quer dizer para uma pessoa que está procurando um personal? Que são profissionais todos iguais. Não tem nenhuma diferença. Agora, se vocês colocam lá a transformação que vocês geram numa pessoa, ou seja, vocês definem qual é o público de atendimento de vocês, vocês já vão passar uma informação diferente. E vão aí montando, elaborando um caminho para chegar a ser uma referência na área que vocês atuam. Certo? É diferente. Pensem com carinho nisso. Aliás, tem algumas aulas que eu já dei aqui, eu acho que vai ter uma live também que eu vou falar disso,
que é de marketing, né? E aí as redes sociais hoje em dia, claro, são um trunfo aí para a captação de alunos. Só que ela tem que estar bem estruturada. E elas têm que dizer realmente o que vocês fazem, para as pessoas já reconhecerem o trabalho de vocês. Número 9. Gente, quando a gente trabalha com pessoas idosas, a gente passa a ser mais valorizado como profissional, tá? Porque tem essa questão de fidelidade, eles reconhecem, né, o trabalho que a gente faz. Claro que a gente tem que entregar resultado e fazer um trabalho sério com eles, tá? Mas então, o que isso traz de bom pra gente, assim? Isso dá mais motivação para trabalhar, né? Um feedback positivo motiva. Poxa, eu tenho vontade de fazer o melhor possível pelos meus alunos idosos. Eu tenho vontade de ajudar eles a ter uma vida muito mais produtiva, que eles sintam importantes nessa faixa etária que eles estão, que eles consigam fazer todas as atividades, continuem fazendo as atividades que eles fizeram durante a vida toda deles. Então eu entrego o resultado para eles. Isso me motiva a fazer isso por eles. Vocês trabalhando com idosos, quantos presentes já receberam? Sabe? O idoso que dá o presentinho, faz um docinho e te traz. Puxa, isso é direto, né? E o que é isso? Isso é gratidão. É gratidão pelo que o profissional está fazendo para ele. Está ajudando essa pessoa a viver melhor, a viver com os netos dela. Então, gente, essa resposta, esse feedback que a gente recebe, isso é maravilhoso. Décimo ponto. E olha só essa informação que eu vou trazer agora. Todo ano existe um estudo, tá, que é realizado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que traz as tendências fitness do ano. Tá? No final de 2022, foi lançado o estudo Tendências Fitness 2023. E nesse estudo foram apontadas as principais tendências do mundo fitness para esse ano. E eu vou trazer para vocês agora o resultado. Olha só. Em primeiro lugar, aparece tecnologia vestível, ou seja, utilização de relógios inteligentes, né, que tem monitor cardíaco, GPS, enfim, tecnologia envolvida com treinamento. Primeiro lugar. Segundo lugar, isso é uma tendência mundial, tá, gente? Segundo lugar, treinamento de força com pesos livres. Barras, halteres, kettlebell, enfim, pesos livres, tá? Em terceiro lugar, aparece treinamento com peso corporal, tá? Que é uma tendência também hoje em dia, né? Treinamento funcional, enfim. Quarto lugar, como tendência mundial fitness, tá? Para 2023. Programa de fitness para idosos. Quarto lugar, tendência mundial. Quinto lugar, treinamento físico funcional. Foi feita também uma pesquisa voltada exclusivamente aqui para o Brasil. E olha só, vou trazer os resultados aqui para vocês. Primeiro lugar, atendimento personalizado, ou seja, personal trainer, que a gente faz, né? Primeiro lugar no Brasil, tendência. Segundo, exercício para perda de peso, tá? Terceiro, programa de exercício para idosos. De novo, gente. Quarto lugar em tendência mundial. Terceiro lugar, tendência fitness aqui no Brasil, 2023. E a tendência é o programa de exercício para idosos ir subindo cada vez mais. Pelo aumento da população, pelo aumento da expectativa de vida. Tem uma demanda muito grande chegando, certo? E aí se completa com treinamento funcional em quarto e treinamento com peso corporal em quinto, tá? E independente aqui da posição, a gente vê que todos
esses resultados, os 5 primeiros resultados, têm relação com o que a gente faz no dia a dia, né? Mesmo trabalhando com pessoas idosas. Atendimento personalizado, perda de peso está envolvido também, treinamento funcional, nem preciso falar, treinamento com peso corporal também. Então, gente, vocês conseguem perceber a oportunidade que nós, personagens, nós, professores de academia, temos nas mãos agora, nesse momento e no futuro próximo. E tem muita gente que ainda não percebeu isso, não entendeu isso. Então, quem se qualificar agora, nesse momento, sai muito em vantagem, porque vai pegar toda essa demanda que está chegando. Tá caindo de maduro, gente. É assim, é aproveitar o momento e se qualificar agora, porque quem fizer isso vai se dar bem na profissão. Pode ter certeza. Então, pessoal, esse era o assunto que eu queria trazer hoje, as dicas que eu queria trazer. Acho que direcionar os atendimentos para o público idoso é sim o caminho mais rápido para chegar a um faturamento de 10 mil e superar. E foi através deste caminho que eu consegui chegar lá. Então eu trouxe 10 fatos que comprovam isso e eu vou falar muito mais sobre isso lá na semana do Personal Sênior. Então, só para reforçar, essa semana do Personal Sênior vai ser entre os dias 21 e 25 de agosto. E vocês já podem fazer inscrição. Aliás, façam inscrição. Acabou a live, vai lá no nosso perfil da Ativa, clica no link, deixa seu nome, seu e-mail e pronto. Você está já incluso na aula, tá? Lembrando que é online e é gratuito. Não tem custo. Gente, essa ideia aqui é para a gente tentar cada vez mais valorizar a nossa comunidade de profissionais de educação física, de personagens, né, de personagens principalmente que trabalham com pessoas idosas. Porque como eu falei para vocês, está vindo uma demanda enorme, vocês estão vendo isso nas academias. Cada vez mais tem idosos dentro das academias. Então tem que ter serviço qualificado para atender esse tipo de público, certo? Só lembrando que eu vou estar diariamente, nessas próximas 2 semanas, aqui às 21 horas, no canal da Ativa, com live, diariamente. Nas terças e quintas, eu também vou estar com live às 15 horas. Então, terça e quinta são 2 lives, às 15 e às 21. Tá, pessoal? Cada dia um assunto diferente que vai agregar o conhecimento de vocês, certo? Então eu espero vocês amanhã, às 21 horas, com mais um assunto aqui na página da Ativa, certo? Acabou a live, vai lá, faz a sua inscrição para a semana do Personal Sênior. Estou aguardando vocês, tá? Boa noite e um abraço para todo mundo. Valeu!